Eu tenho uma frase, Raiz, que eu escutei num podcast também, foi do Caio Carneiro, que é: você nasce parecido com seus pais, mas morre parecido com as suas decisões. É uma coisa que o Steve Jobs fala, que a gente é péssimo em prever o futuro. A gente, hoje, quantas pessoas fizeram uma faculdade que acharam que ia seguir aquela profissão e não seguiram? Milhares. Conheço tua história, Raiz. Tu nunca imaginou ser advogado, pô. Eu vendi, agora eu vou descobrir como é que faz. Isso aqui, gente, isso aqui não é enganar, não. Isso aqui é força de vontade, é dedicação. Prazer em falar com todos vocês. Satisfação aqui conversar contigo, João, com a Raiz, mais uma vez, né, Raiz? Tamo junto, meu irmão. Espero que esse momento aqui que a gente passe com o pessoal seja um momento bacana, seja um momento que a gente consiga trazer vários insights, várias ideias. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio Lira, eu sou fundador da E3, hoje uma das maiores assessorias de marketing e vendas para advogados. Então a gente ajuda hoje advogados aí em todo o Brasil a estruturar time comercial, a montar também toda a parte de geração de demanda, a fazer toda a consultoria também de gestão. Então a gente ajuda em diversos pontos vários advogados. Então a gente criou a E3, para quem não conhece, basicamente há 4 anos atrás. A gente não tinha basicamente um porquê o nicho jurídico, não foi algo assim, Caio, você tinha um parente advogado, você era advogado, não. Na época eu tinha 18 anos, e eu sempre fui vendedor, né? Então, sempre trabalhei com vendas, já fui closer em agência, já trabalhei na Stone, já trabalhei vendendo maquineta, né? Cartão de crédito. E, cara, eu já trabalhei na Rinode também, já fiz Rinode. Já então, investimento em cripto. Criptomoeda, tudo que vocês falarem aí eu já vendi. Então, eu sempre tive essa veia de vendas, né, cara? Sempre fui um cara vendedor. Eu sempre pensei, cara, como que eu consigo ganhar dinheiro mais rápido sem precisar ter que trabalhar para alguém? Porque para trabalhar para alguém eu vou ter que ter horário, vou ter que ter toda aquela organização e eu não me sentia bem naquilo. Mas eu tinha uma moto, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos 17, 18 anos, eu comprei uma moto e eu disse assim, cara, todo canto tem um estabelecimento. Então eu vou pegar minha moto, vou parar em cada estabelecimento e vou vender cartão de crédito, maquineta. E beleza, comecei nesse formato, isso foi o meu início nas vendas, né? Trabalhando com vendas ali. Antes já tinha tido experiência trabalhando com marketing multinível, Rinode, questão de marketing multinível mesmo. E aí eu percebi que, cara, ali já veio aquela picada que você tem da venda, de ganhar dinheiro, de ser líder, de tocar. E você vender um produto, você vê que aquela pessoa mudou de vida, gostou daquele produto, é muito bacana. Então eu sempre tive esse olhar para venda. Então, cara, eu sempre gostei de vender, sempre fui aquele cara desenrolado. Então, quando eu bati 18 anos, que eu disse assim, cara, o que eu vou fazer? Vou vender. E aí eu comecei a vender, cara. Comecei a trabalhar na Stone, trabalhei na Stone pouco tempo, basicamente passei 2 meses, e depois fui trabalhar com um amigo meu, que ele tinha uma empresa para vender cartão de crédito e link de pagamento e maquineta. E aí eu batia porta a porta. Batia porta a porta. Isso era mais ou menos dezembro de 2021. E aí eu tava ferrado, tava sem dinheiro, minha mãe tinha me expulsado de casa naquela época, isso é outro assunto. Minha mãe tinha me expulsado de casa, que eu aprontava pouco, né? E aí eu disse assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro com alguma coisa, preciso pelo menos ter um apartamentozinho ali pequeno, pelo menos de R$500 de aluguel, e aí o que eu vou vendendo eu pago aluguel. E aí em dezembro de 2021 eu comecei a vender nesse formato. Só que aconteceu, na época, trabalhando para esse amigo meu, ele basicamente não era igual a Stone ou algo do tipo. Ele era um fornecedor. Então, ele tinha a empresa dele que fornecia produtos de empresa de serviço, como C6 Bank, como Rede, Card, Cielo. E aí, o cara quebrou a empresa. Aí, imagina, eu tava quebrado já. Aí, em dezembro de 2021, o cara quebrou a empresa e ele tinha que me pagar R$2.000 de comissão. E o cara não tinha como pagar R$2.000 de comissão. Cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu passei um final de ano bem complicado, 2021, assim, bem difícil mesmo. Tive que passar sozinho em casa, 2021, pô, o cara de 18 anos, quer estar saindo com os amigos, quer ir pra balada. Todo mundo saindo, só você em casa. Todo mundo saindo, só eu em casa. E eu no kitnet R$500 que eu tinha que arrumar um jeito pra pagar janeiro, porque eu não ia receber a comissão. E agora, o que eu vou fazer, né? E aí, cara, aí eu pensei, pô, e na época também tinha dívida de cartão de crédito, cara, tava lascado mesmo. E aí foi quando eu pensei, cara, o que eu sei fazer é vender. Eu tinha já entrado no mundo do marketing digital, eu já via vídeos na internet, no YouTube sobre tráfego pago, e cara, deu a entender, eu disse assim, cara, eu acho que eu sei fazer isso. Então eu vou fazer o que eu já fazia com máquina de cartão de crédito e vou fazer para tráfego pago.
E aí pessoal, eu sou de Vitória de Santo Antão, cidade de 100 mil habitantes. E aí em Vitória, quem é que vai contratar? Tráfego pago, né? Plena pandemia, pós-pandemia. Alienígena lá, né? O pessoal tava achando que eu tava vendendo outra coisa, outro tipo de tráfego, né? Então, assim, pô, o pessoal muito mente fechada e tudo mais. Disse, cara, como é que eu vou vender isso aqui? Eu vou dar um jeito. Eu vou bater porta a porta. Todo estabelecimento aí pode ser meu cliente. Eu vou vender serviços de marketing. Só que eu também não sei fazer marketing. Eu vou aprender com ele. E aí fui... é vender. Você começou vendendo, então, gestão de tráfego. Você era o gestor? Cara, na verdade, não. Na verdade, eu comecei vendendo tudo que fosse marketing. Então, produção de conteúdo, cartão digital. Pô, antigamente o pessoal, advogado tinha o quê? Cartão físico, né? Sim, o cara sim. entregava cartão físico. Hoje em dia já tinha um cartão digital, aquele Linktree ali do Instagram e tal, isso já era 22. E aí o cara, vou vender isso aqui. Aí comecei a bater estabelecimento por estabelecimento para vender cartão digital. E aí já estava atrelado a marketing e tal, e enquanto eu fui vendendo cartão digital, um amigo meu chegou em mim e fez assim, ó, cara, eu faço os cartão digital e tu vende. Porque eu ia estar com a responsabilidade de fazer os dois. Aí disse, cara, melhor do mundo. Quanto é que você me cobra? Ó, tu cobra R$150 pro cliente, tu fica 75, eu fico 75. Eu disse, caramba, então 10 vendas eu ganho 750. Mais 10 vendas faz 1.500. Pô, no mês eu vou tirar 3 pau, pô. Tá melhor do que... Já tava saindo no lucro. Já tava no lucro, então fui vender. Sentei, comecei a vender para todo tipo de empresa. O que tinha de empresa lá? Loja de carro, restaurante, o que tinha eu vendia. E aí fui vendendo no cartão digital. Primeira semana eu fiz 500 conto. Eu disse, cara, então a máquina é isso aqui. Aí o que aconteceu? Eu vendi para um advogado, um cartão digital. Quando eu vendi para esse advogado, o cara fez, você só faz isso? Ou você faz outras coisas também? Eu disse, cara, eu sei fazer campanha. Eu nunca tinha subido uma campanha, mas eu tinha visto um vídeo no YouTube, eu sei fazer campanha. Aí, quando você me cobra fazer campanha, eu, cara, já vendi uma coisa pra ele. Se eu dizer pra ele um valor que ele fechar, tá top. Não, R$500 eu faço. O cara fez, então, fechou. Aí o advogado foi lá e fechou comigo R$500 um serviço de 30 dias de tráfego pago. Peguei, fui pra casa, tinha um computador, disse, cara, vou estudar tráfego pago agora. Aí fui lá e fui pro YouTube. Aí estudei como é que sobe uma campanha, papapá, subi a primeira campanha pro cara. Primeiro lead, o cara fechou o contrato. Eu disse, cara... Aí ele ficou maluco. Fiquei maluco, né? Eu vejo tanta gente falando, cara, vou começar um negócio, deixa eu estar pronto. Na hora que eu estiver pronto, eu começo a vender. Olha isso aqui, cara. Loucura, cara. Olha isso aqui. Loucura. Eu vendi, agora eu vou descobrir como é que faz. Isso aqui, gente, isso aqui não é enganar, não. Isso aqui é força de vontade, é dedicação. Ele entregou o melhor que ele pôde com toda certeza para aquele cara. Com certeza. Tanto que o cara fechou... Primeiro lead, o cara fechou o contrato. Como assim? Como é que funciona isso? O cara, quanto foi esse contrato? Ele, 14 mil. Eu, porra, cobrei barato, velho. Aí isso aí é prejuízo. Aí eu já comecei a pensar, pô, cobrei barato demais, não tem condições, pô, 14 mil para 500 conto. Aí ele, não, fechou. Aí a gente continuei melhorando, entendendo um pouco, otimizando lá a campanha do cara, o cara começou a ter muito resultado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, cara, então eu já achei um nicho aqui. Já achei que o nicho advogado é um nicho que dá dinheiro, que os advogados ganham dinheiro. Tem resultado, eu consigo, meu serviço tem valor para essa galera, eu vou começar a trabalhar e prospectar essa galera. Aí o que acontece? Eu sempre trabalhei como vendedor. Tinha uma plataforma, na época que eu trabalhei como closer numa agência, que a plataforma chamava Head Drive. E eu disse, cara, eu preciso captar cliente, porque eu preciso, pelo menos, se esse cliente está me pagando R$500, e meu salário médio que eu ganhava na época 2 mil, eu preciso de 4 clientes só para ganhar 2 mil. E, pô, vou ter 4 clientes, vou trabalhar de casa, ou 2 mil, morando sozinho, 20 anos de idade, estava fazendo faculdade de administração. Não, então vamos meter marcha. E aí peguei essa plataforma, nessa plataforma era um disparo de mensagem. Você entrava no Instagram, por exemplo, do Arraiz, que tem muito advogado hoje que segue ele, eu extraía aqueles seguidores do Arraiz e disparava mensagem no WhatsApp. Na época não tinha API oficial, não tinha disparo, não tinha problema. Disparei. Ó, faço serviço aqui de tráfego pago, papapá, Google Ads, Facebook, Meta, enfim, LinkedIn, ia colocando coisa lá. E aí eu recebi algumas mensagens, o pessoal retornou, marquei reunião, fui para reunião, venda. Cara, primeiro mês, eu fechei 10 clientes. E aí eu já tava aumentando o ticket. Só que o que acontecia? Eu disse, cara, eu falava a verdade pro cara, ó, tô começando, eu já tive esse cliente que teve esse resultado, eu vou te cobrar barato, vou te entregar o serviço. Cara, se você não gostar, você não tem fidelidade, você para aqui comigo, eu não tenho problema com isso. Eu vou implementar o serviço para você e vai dar tudo certo. Se deu errado, cara, a gente continua aqui, tá tudo certo. Cara, os 10 clientes,
eu consegui entregar bons resultados. Um ou outro tinha dificuldade ali, aí eu comecei a perceber, porque eu não sabia nem o que era prestação de serviço. Sim. Para mim, eu tava trabalhando para eles. A tua linha era muito comercial. Tu tava interessado em vender. Exato. Então não tinha assim, tô prestando um serviço para esse cara. Não, a minha linha era, cara, tô vendendo e tô entregando o trabalho para ele. E aí foi quando eu comecei a vender e fui identificando que, cara, prestação de serviço é um negócio bacana. Pô, primeiro mês eu comecei, juntei R$8.000. Caramba, nunca vi 8 mil na minha conta. Pra quem saiu de uma realidade de ficar esperando uma comissão de R$2.000 que nunca recebeu. 8 mil na conta. Você recebeu aquela comissão de 2 mil? Não, hoje nunca recebeu. Até hoje nunca recebi, tá tudo certo. E tinha que acontecer isso, porque se não tivesse... Talvez se eu tivesse recebido a comissão... Cara, teria se acomodado. Exatamente, cara. Às vezes acontece cada coisa na nossa vida que a gente fala, pô, logo comigo, cara, Sim. é a virada de chave. A gente fica procurando a virada de chave e ela acaba acontecendo naturalmente e a gente recebe essa virada de chave como uma desgraça. Exato. Imagina se você ainda estivesse lá e esse cara estivesse pagando os 2 mil. Talvez nada disso aqui que você está vivendo teria acontecido. É uma coisa que o Steve Jobs fala, que a gente é péssimo em prever o futuro. A gente hoje, quantas pessoas fizeram uma faculdade que acharam que ia seguir aquela profissão e não seguiram? Milhares. Eu conheço tua história, Rai. Tu nunca imaginou ser advogado, pô. Nunca. Então a gente é péssimo em prever o futuro. Só que quando a gente tá vivendo aquilo ali, a gente consegue conectar o nosso presente com o nosso passado. Então, pô, por que eu fui vendedor naquela época? Porque, cara, eu tinha que me moldar para hoje ser a pessoa que eu sou. Exatamente. Então eu tenho que conectar os pontos do passado para viver o futuro que eu tô tendo. Então, muitas das vezes, isso que acontece da gente errar, da gente pisar na bola, da gente perder dinheiro, cara, se você usar isso como aprendizado, lá na frente, você vai conectar esses pontos e dizer, cara, mas se eu não tivesse feito isso, se esse erro não tivesse acontecido, se isso não tivesse acontecido... Você não teria aprendido, não teria desenvolvido uma habilidade que hoje é extremamente importante para o crescimento do nosso negócio. Total. Então, fiz isso, a gente conseguiu ter os primeiros resultados lá com os clientes, e aí, cara, assim, a gente foi crescendo. E aí a minha mentalidade, cara, eu preciso dar um próximo passo, e aí eu fui trabalhando, guardando dinheiro, eu fiquei por muito tempo com esses 10 clientes, eu não queria mais clientes, porque eu sabia que se eu... Iria ter gargalo na entrega. Ia ter gargalo na entrega, eu não ia conseguir entregar, então, pô, esses 10 clientes eu já dava conta, já tirava um salário aí de quase 8 mil por mês, pra minha realidade estava muito boa. Sim. Conheço minha esposa. Nunca conheci minha esposa, junho de 2022... Tem que acertar essa data. Junho de 2022. Faz 4 anos que eu tô com ela, então junho de 2022. Dia 12 agora faz 4 anos. Dia 12 de junho. Então, dia 12 de junho de 2022, eu conheci minha esposa. Isso aí foi no começo do ano. Junho, eu no São João do Caruaru, conheci minha esposa. E aí, eu comecei a entender que, cara, eu não posso ficar naquela cidade que eu tô, eu não poderia ficar. Porque onde você tá, você não é respeitado, você não é... As pessoas te veem como vi você... quando era pequeno. Como o cachorro vira-lata. Exatamente, né? Então, na Bíblia tem falando sobre isso. E aí eu disse, cara, eu vou me mudar. Eu vou sair das amizades, porque eu tava ganhando dinheiro, mas eu continuava com as mesmas amizades que eu tinha. Sim. O mesmo ambiente que eu tinha. Então, eu tava ganhando dinheiro e eu ia falar pro cliente, pra um amigo meu, disse assim, cara, olha quanto eu ganhei esse mês. Olha o que eu fiz. Cara, eu tô atendendo advogado que eu nunca vi na vida. E eu tô falando os caras ganhar dinheiro. Os caras, deixa de conversa, não sei o quê. Mesmo sendo um amigo, eu imagino que você percebia a resistência era muito grande. É porque você alcançou algo que ele não alcançou e ele não se enxerga com possibilidade de alcançar também. Então, para eu, que saí do mesmo lugar que você, sim. não ter alcançado, é mais fácil eu tacar pedra em você. E às vezes até falar, não, o cara tá mexendo com coisa errada, né? Mexendo com coisa errada. Acontece muito, né? Nunca vi 8 mil? 8 mil por mês? O cara que saiu da mesma rua que eu, jogava bola descalço na rua igual eu. É difícil, cara. E isso foi difícil pra mim entender, sabe? Porque eu queria mostrar pros meus amigos que eu tava ganhando dinheiro também. Sim. E eu disse, cara, vamos pra tal festa. Cara, vamos pra tal restaurante, vamos fazer isso. Esse cara tá doido, mano. Não tem dinheiro pra ensinar, não sei o que e tal. E aí eu conheci minha esposa e disse, cara, vou sair daqui. Minha esposa morava em Caruaru, que é a cidade que eu tô morando hoje, que também é interior, mas, tipo assim, eu saí do interior de 100 mil pro interior de 500 mil. Né? Caruaru ali bem pertinho de Recife, 1 hora mais ou menos. E aí eu me mudo pra Caruaru. Nesse tempo já tava morando só, então tinha que arrumar só uma casa um pouquinho melhor ali em Caruaru. Achei uma casa de 500 para 800 de aluguel. E assim, cara, falei pra minha esposa, né, que na época minha namorada, disse assim, ó, você vai me ver à noite e todos os dias da semana eu não quero você aqui porque eu preciso trabalhar.
eu preciso me concentrar, porque eu vou crescer e a gente vai fazer dar certo, e minha esposa também vem de uma família bem humilde também, então a gente foi crescendo muito junto, e quando chegou nesse momento, à noite ela ia lá para casa e de dia era trabalhando, 12, 14, 15 horas. E aí, o que eu fiz? Qual foi a virada? O pessoal fala, cara, qual foi a virada de chave? Qual foi a tua virada de chave? Porque hoje você estava atendendo 10 clientes. Foi investir em tráfego. Quando eu peguei, que eu disse assim, cara, beleza, eu faço isso para os meus clientes e eu tenho resultado. Eu tenho uma grana guardada, eu lembro até hoje, eu tinha 15 mil reais guardado, porque eu disse assim, se der errado nessa outra cidade, eu tenho meu custo de vida de 4 meses, porque se der errado nessa cidade, eu volto aqui para casa, volto aqui para Vitória, não vou ter um custo de vida tão alto e tal, e tá tudo certo, 15 mil, 4 meses. Se der errado, eu volto. O que eu perco com isso? Perco nada. Peguei e fui. Chegou lá, eu disse assim, cara, eu vou ter que pegar esses 15 mil e vou ter que investir. Não dá para eu pegar os 15 mil e só ficar de segurança. Peguei 5 mil e disse assim, eu vou investir em tráfego pago. Na época, o Google, ele te dava um crédito. Porque acho que você colocava 1.000... Você colocava 2, ele te dava 2. Ele te dava 2. Eu lembro dessa época. Lembra? Lembro. Aí o que acontece? Um cliente meu, ele disse assim, Caio, eu vou ter que parar as campanhas porque minha filha tá com um problema. E a conta desse cliente, na época, sem eu saber mesmo, foi feita no meu nome. E eu disse, cara, tu tem esse crédito de R$2.000, o que tu quer fazer com ele? Ele, cara, quando eu voltar, eu uso ele. Mas a conta era no meu nome. Aí eu fui e disse ele, cara, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu utilizar esse crédito aqui pra mim. Quando você voltar a rodar as campanhas, a gente desconta do valor do serviço, pode ser? Ele, perfeito, pra mim fica melhor ainda, porque eu já tô pago aí teu serviço. Peguei os 2 mil do crédito no Google, rodei a campanha para captar advogado. Aí coloquei lá, marketing jurídico. Isso era 2023. 2023. Então, botei lá, marketing jurídico, tráfego pago para advogados, Google Ads para advogado. Cara, e começou a chover advogado no WhatsApp. Aí eu, cara, começou a cair lá. Tipo assim, eu tava fazendo as coisas e caindo, demanda lá para mim. Ó, quero falar com você, quero falar com você, quero falar com você. E aí começou a cair gente através do tráfego pago. Eu marcava as reuniões e fechava o serviço. Marcava a reunião e fechava o serviço. Até que eu disse assim, cara, tava com 15 clientes na época e eu não tava conseguindo viver, pô. Por quê? Eu tinha que vender e tinha que entregar. E eu tinha que entregar. Eu tinha que vender e tinha que entregar. E aí o que aconteceu? Eu disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar na entrega. Sim. E aí, home office mesmo, eu tava home office, sim, cara, e essa pessoa me ajuda na entrega. Aí eu contratei um gestor de tráfego para me ajudar e disse assim, cara, se eu perder o cliente, tu perde também, porque eu vou te pagar por cliente. Não vou te pagar um fixo, porque eu não tenho como pagar um fixo. Então a gente tem esses 15 clientes aqui e eu via muito potencial no cara. Esse cara que poderia ser meu sócio. E aí eu disse assim, cara, eu te pago por cliente. Então, se você tem 10 clientes aí hoje, cada cliente vale R$200, eu te pago 2 mil. Se um cliente sai, tu perde. Por quê? Eu queria o alinhamento de interesse dele na entrega. Sim, sim. Porque se eu não tivesse alinhamento de interesse na entrega... Sim. Para ele dar o máximo na execução. Para ele dar o máximo na execução. Sim. E aí ele topou. E aí foi quando eu comecei a pegar mais clientes, Perfeito. E aí, cara... Essa é uma parte extremamente importante, porque eu imagino que o advogado tem bastante dúvida nesse processo de escala. E vocês vão perceber que é muito parecido, até porque hoje nós somos também prestadores de serviço, assim como os nossos clientes. Então vocês vão entender um pouco do que é necessário para, consequentemente, a gente iniciar um processo de escala. Consequentemente, vocês vão perceber quais são as principais contratações que a gente precisa fazer para, consequentemente, seguir com esse processo de crescimento. Vai estar muito atrelado ao 100%. Que o advogado precisa executar também. 100%, cara, 100%. Porque é o seguinte, do 0 para os 100 reais ali é fácil, né? Aí, pô, depois para os 10 mil, para os 100 mil, para os 200. O desafio vai sempre multiplicando. Como a gente é prestador de serviço, a gente tem um jogo de pessoas. Tanto agência quanto advogados. Advocacia. O jogo é de pessoas. E aí, cara, eu fui contratando esse gestor e ele foi me ajudando. E aí a gente pegava um pouco mais de cliente. E aí ele ia entregando. E aí fazendo assim. Chegou no momento que eu disse assim, cara, eu preciso crescer. Mas eu não sei por onde ir. Ninguém nunca me ensinou. Se eu falasse com meu pai ia dizer para fazer concurso público. Para minha mãe, concurso público. E olha, turma, eu sou da família que todo mundo é concursado. Minha avó é concursada, meu avô é concursado, meu pai é concursado, minha mãe é concursada. Então todo mundo da minha família diz assim, vai fazer concurso, menino, vai fazer concurso. Mesmo eu ganhando melhor do que muito concursado. eu ainda segui com esse pensamento. Então, cara, eu não tenho ninguém para me ajudar aqui. O que eu vou fazer? E aí eu tomei a decisão de ir para um evento. Fui num evento sobre agências em 2023. E aí em Florianópolis, e chegou lá, cara, tinha um monte de gente passando pelo mesmo problema que eu tava passando.
como é que cresce a agência, como é que contrata, como é que estrutura comercial, como é que faz marketing para agência. O mesmo problema que o advogado passa hoje. E aí, por que eu gosto de ambientes como esse, de estar com pessoas como essa? Porque, cara, se não fosse ambientes como esse, eu não ia conseguir crescer. E aí, quando eu cheguei lá no evento, eu cheguei e disse assim, cara, o que você faz hoje? Ah, sou um agente disso. Qual é o teu problema hoje? Ah, o problema é esse. Como é que tu resolveu isso? Resolvi assim, assado. E eu fui conectando os pontos. Fulano resolveu assim, ciclano resolveu assado. Pô, como é que monta time? Como é que contrata? Qual o perfil de contratação que eu tenho que ter? Tem que ter comercial, não tem que ter? Então, eu fui montando dessa forma. E eu fui montando meu time 100% home office. E a gente foi tendo 2 gestores, criou a primeira liderança, tendo 3 gestores, criou a primeira coordenação. E a gente foi montando sucessivamente esse time. Isso 23, a gente passou 23 inteiro home office mesmo. E eu tava enlouquecendo. Virou para 24 e disse assim, cara, eu não consigo mais trabalhar de casa. Não consigo. Preciso ir para algum lugar. E aí um amigo meu, ele fez assim, Caio, tem aqui um coworking que tem salas privativas. Eu também não tô aguentando trabalhar de casa. Ele tinha uma agência, também tinha uma agência. Tu quer dividir essa sala comigo? São 3 lugares. Na minha agência é eu e minha namorada. E tu vai para lá. E o restante era home office. Eu disse, cara, melhor ainda, porque eu saio de casa. Porque eu sou aquele cara que tem que sair de casa, tem que treinar, tem que ir pro escritório. Entendeu? Eu tenho que ter aquela rotina que eu tô trabalhando. Sim. Se eu tô em casa, cara, o meu ritmo é mais devagar. Entendeu? Eu comecei a ver casa, e aí nada contra o home office, tá, pessoal? Mas eu comecei a ver minha casa como um trabalho e, pô, casa é pra descansar. Você não consegue diferenciar o que é lazer, o que é descanso, o que é trabalho em casa. Não tem coisa melhor do que você passar o dia na rua, levando lapada e Você você valoriza chega em casa. Chegar mais. em casa é o seu porto seguro, é o lugar do repouso, é o lugar da recuperação. Você consegue diferenciar. O home office, ele é, na minha percepção, um dos maiores propulsores do burnout. Concordo. Hoje. Concordo. Justamente por essa dificuldade de diferenciação. E quem está falando isso é um cara que passou 3 anos, quase 3 anos, 2020 até o final de 2022, em home office na pandemia. Você também passou por isso, então? Passei. Então, cara, você também, não foi, João? Também passou por isso. Então, 100%. Assim, o pessoal fala muito da cultura do home office, e, cara, você vai perceber. Entendeu? Eu disse assim, cara, não tô conseguindo. Eu preciso sair na rua, eu preciso ver gente, conversar com gente. Entendeu? Essa troca aqui me faz aprender muito mais. Sim. E aí eu fui pro escritório, e aí nesse escritório eu comecei a perceber que eu ia começar a montar meu time presencial. E aí qual foi a virada? Cara, a gente saiu de 5 mil investimento em tráfego para depois 10, 15, 20. Todo mês eu aumentava um pouquinho. Não era aquele aumento de, vou dobrar. Não. Porque eu ia ter, tem aquela coisa que eu chamo de pace de crescimento. Qual que é o pace de crescimento? Cara, eu não consigo entregar o serviço na mesma velocidade que eu vendo. Então, 100%. Eu vou diminuir um pouco a mão agora para melhorar minha qualidade. Pô, melhorei meus processos, melhorei minha qualidade. Tá ok, dá para crescer mais, 10 clientes, 20 clientes, dá. Então, vamos lá, cresce de novo. É igual advogado. Vou dar um exemplo. A Raiz é gestão de passivo bancário. Cara, você atua com empresário. Pô, se você não tem um jurídico bom, você não entrega. Pô, você tá trabalhando ali com envolvimento de garantia de casa, garantia de carro, você tá trabalhando ali com juros, que o cara tá, se o cara não paga ali o fluxo de caixa dele, quebra a empresa dele. Então, se você não tem advogado bom, você não vai conseguir entregar bem o serviço. Da mesma forma, se a gente não tem uma equipe, um gerente de contas, um gestor de projeto, um gestor de tráfego, que minimamente tem sabe entregar a capacidade de entregar aquilo, vai dar BO, vai dar gargalo. Você vai enxugar gelo. Exatamente. Você vai entrar cliente, vai sair cliente do mesmo jeito. Perfeito. E aí a gente tem que encontrar esse pace, cara. Agora dá para crescer um pouquinho mais. Agora eu tenho que organizar a casa. E aí é sempre essa montanha russa, tá? Nunca acaba. Sempre tem coisa para melhorar. Você nunca vai olhar para sua empresa e vai dizer assim, tá tudo perfeito, tá tudo rodando. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. E eu acho que muitas vezes o pessoal tá procurando isso. Não existe. E não existe. Tá procurando, tá tudo pronto, tá tudo ok. E, cara, nesses 4 anos, eu nunca vi tá dando BO. Quando eu faturava 10 mil reais, tinha BO. E agora que a gente fatura 700 mil, tem BO também. BO. Boa. O tempo inteiro. Agora que vocês faturam 700 mil, o que se transformou a E3 em todo esse período? Você veio contando pra gente em detalhes até 2024. Nós estamos agora no meio do ano 2026. Como foi esse crescimento de 2025, 2026? Eu queria que você falasse para nossa audiência o que é a E3 hoje. Cara, hoje a E3 é um hub de soluções para advogados.
Então, eu não quero só ajudar o advogado em marketing, eu quero ajudar o advogado em marketing, em vendas, em gestão. Boa. Então, esses 3 pilares é o que vai conseguir qualquer advogado destravar a receita. Então, pensa na E3 em tudo que for atrelado à receita. Meu irmão, mexe teu ponteiro? Mexe. Gestão, mexe teu ponteiro? Mexe. Vendas, mexe teu ponteiro? Mexe. Marketing, mexe teu ponteiro? Mexe. Então, tudo que for atrelado a mexer o ponteiro do escritório, a mexer a receita do escritório, a gente está lá. Boa. Então, esse é o objetivo da E3. Ah, Caio, eu quero estruturar um time comercial. Vocês conseguem me ajudar? A gente consegue te ajudar. Eu quero estruturar meu marketing. Cara, eu não quero marketing, eu já tenho agência, eu já tenho um comercial. Vocês conseguem me ajudar com o quê? Cara, me diz uma coisa, como que funciona hoje a metodologia de gestão do teu escritório? Tem POP padronizado? Tu hoje tem um software como a DVBox, Juridic, N outros para fazer a gestão de processos? Tu tem OKRs para os teus colaboradores, PDI, plano de cargos e carreiras? Então, a gente hoje saiu muito dessa parte, Eduardo, de marketing e vendas para também abrir esse braço de gestão. Porque uma empresa que saiu de 2024, de basicamente 2023, 0 de faturamento, para hoje, esse ano a gente vai faturar 10 milhões, a gente teve que aprender muita coisa sobre gestão. Sim. A gente teve que aprender muita coisa sobre growth. Como é que eu cresço num ritmo mais acelerado sem perder tanta qualidade? E é normal. O problema é que o pessoal ele quer achar uma forma de crescer sem ter BO. Isso não existe. Não existe. Entendeu? Isso não existe. Então, hoje a gente trabalha formando time, hoje a gente contrata setor para pessoas do setor comercial, para o setor de CS, poucos escritórios têm setor de CS. Então, tudo que for mexer um ponteiro do escritório, a gente vai te atuar. Eu não vou chegar lá e dizer assim, porque o nosso serviço é um serviço complexo, concorda que é nosso serviço é complexo? Então, eu não posso chegar lá, Raiz, e te dar a cereja. Irmão, é isso aqui, pronto. Não, pô, tem N variáveis. 100%. Tem muita variável. No teu serviço, no meu serviço, tem muita variável. No meu serviço de marketing, eu tenho variável do meta, eu tenho variável do comercial, eu tenho variável do criativo, eu tenho N variáveis que eu não controlo. Você tem um controle do peticionamento do teu advogado. Se o juiz disser assim, acabou, é isso e pronto. Sim. Então são coisas que a gente não controla. É um serviço de meio, né? Exato. É o emprego do melhor serviço com a melhor técnica, mas a probabilidade de um resultado positivo a gente tem, mas a garantia não dá para ter porque tem diversas variáveis. Meu sonho é encontrar uma forma que eu consiga dizer para o advogado assim, cara, tá aqui, tá tudo resolvido, tu não se preocupa com nada. Tá pronto, tá aqui o contrato, tu não se preocupa com nada. Esse é meu sonho. Porque o pai de ser meio diz assim, cara, agora eu sou fim. Entendeu? Esse é o meu sonho. Então, a gente hoje tem trabalhado com tecnologias, tem projetos hoje que a gente entra só no sucesso. Uhum. Tu chega lá, Raiz, cara, tu tem um time. Mas vê, pra eu entrar no sucesso contigo, Raiz, tu tem que ter um time comercial alinhado, tu tem que ter um marketing bem alinhado. Eu compro o risco, a gente entra junto no risco lá, eu invisto, eu tenho uma ótima gestão, que é muito do que a gente tá falando. Então, hoje, a gente não só atrela a marketing, a gente atrela tudo. Eu quero entrar no risco para advogado. Porque, cara, quantos advogados, aqui da fraternidade mesmo, que a gente tirou do 0 para 1 milhão de faturamento e o cara paga uma mensalidade lá pra gente. Nada contra. O cara tá pagando, eu tô entregando, tá tudo certo. Mas, cara, o tanto de coisa que a gente teve que implementar dentro dele para ele sair de 0 para 1 milhão para eu ganhar apenas uma mensalidade não é interessante. No sentido capitalista do negócio, mercadológico. Então a gente quer crescer conforme o escritório cresce. Mas para isso eu preciso melhorar algumas premissas, que é gestão do escritório, que é o comercial, que a gente sabe, Arraiz, você é mentor de advogado de venda, você sabe que comercial é o grande gargalo dos escritórios. É o grande gargalo. Então, é difícil eu entrar na cabeça do advogado hoje assim, cara, tu tem que ter STR, tu tem que ter close, tu tem que ter meta, tu tem que ter OTE, tu tem que ter comissionamento agressivo. Muito difícil. Entendeu? Mas eu sei que nesse mercado a gente vai educar eles, a gente vai ajudar eles a terem essa consciência. Até porque, ao mesmo tempo que é o principal gargalo, precisa ser o coração do negócio. É o principal fator de crescimento. É o principal fator. Tanto que esse ano a gente vai bater 10 milhões porque a gente tem um time comercial. Entendeu? E como é que a E3 está estruturada hoje? Cara, vamos lá. Hoje a gente está estruturado em 55 pessoas. Louco, 55 pessoas. Gigante. Escritório lá de 400 metros quadrados. Time mais 100% presencial. Time 100% presencial hoje. Hoje a gente já tem... Estamos montando a nossa banca de diretores, então a gente tem diretor de receita, diretor de operações, aqui o João está com a gente, coordenadores operacionais, gerente de contas, além de toda a equipe operacional, né? Hoje a gente tem um CFO também, então a gente tem estruturado isso para a gente começar a ter uma maior banca com um nível de senioridade um pouco maior, e a E3 atualmente está sendo estruturada dessa forma. Nosso objetivo para esse ano,
é conseguir cada vez mais atrelar o resultado do cliente ao nosso resultado. Porque, porra, se eu faço tu faturar 10 milhões e eu tenho uma porcentagem disso, é bem bacana, né? Cara, eu acho que é um jogo coletivo, né? Exato. E reciprocidade. Eu ganho Exato. se tu ganhar, e se ninguém ganhar, ninguém ganha. Ninguém ganha. Se perder, a gente perde junto. Exatamente. Cadarço amarrado. Exatamente. Justo. Então, o nosso crescimento está muito baseado nisso. Para você ter noção, a gente hoje já pegou os melhores produtos jurídicos e a gente monta time comercial para os melhores produtos jurídicos dos advogados. Então, a gente tem trabalhado muito nesse formato. Atualmente, a gente conta com 350 clientes ativos hoje na base, tá? São mais de 1.000 atendidos aí, então a gente tem uma base boa de clientes hoje. E, cara, a gente passa pelas mesmas complexidades como qualquer outra empresa. Problema de gestão, problema de marketing, problema de vendas. Então, a gente tem todo o problema como toda empresa tem. O que a gente enxerga hoje de crescimento? Cara, como que eu faço? E aí foi aquela pergunta que você fez. Como que eu faço o ponteiro do advogado mexer? Então, tá hoje aqui num evento como esse, a gente acabou de anunciar, né, saiu agora o vídeo aí do Saf como embaixador. Tudo isso é para criar o quê? Vantagens competitivas. A E3, ela conseguiu criar porque eu vou criando vantagens que os meus competidores, elas não conseguem ter. Como, por exemplo, você que é advogado bancário, você que é advogado trabalhista. Cara, você está investindo 10 mil reais por mês em tráfego. Cara, a partir do momento que você investir 200 mil reais por mês em tráfego, você vai comprar uma parte de leilão que esse pessoal que está investindo 10 mil não vai ter. Não compra, exatamente. Isso é uma vantagem competitiva. Hoje a E3 ela investe mais de 150 mil em tráfego. E a gente não tem todos os meses. Então, a gente não tem um produto só. Você vai olhar a nossa biblioteca de anúncios, a gente está rodando consultoria comercial, a gente roda para... Só para esclarecer, 150 mil não é o que a E3 faz de gestão dos seus clientes. Exato. É o que a E3 investe nos produtos da E3. Tem aquele ditado, né? Espeto... Agora não vou Casa de ferreiro, espeto é de ferro. De aço de ferro. De aço de ferro. Então, assim, turma, eu acho bacana a gente entender isso, porque a gente investiu, a gente investe. Então, a gente começou com 2 mil reais, com crédito, 2 mil reais no Google, para hoje estar investindo mais de 150 mil reais em tráfego. Então, esse crescimento está muito atrelado a esse investimento. Então, a E3 ela tem buscado cada vez mais isso. A gente é uma empresa de prestação de serviço para advogado. A gente tem uma cultura que a gente, cara, eu queria muito poder abarcar todos os advogados do Brasil, por isso que a gente está montando produtos, porque a assessoria de marketing, a gente não tem como, Raiz. A gente não consegue... Pô, se eu queria ter 1.000 advogados, 2.000 advogados, dificilmente a gente conseguiria fazer isso e atender com qualidade. Então, o nosso trabalho hoje é poucos grandes clientes e trabalhar cada vez mais no resultado. Assim, a gente vai conseguir fazer o advogado crescer. E aí, isso eu estou falando de marketing, mas na parte de gestão é onde a gente quer adentrar justamente com as nossas consultorias de gestão. Porque, cara, é difícil você construir escritórios de 20, 30 milhões. Eu fico pé da vida, desculpa a palavra, quando eu olho para um advogado assim, cara, tô faturando 15 mil, 20 mil, 30 mil. Cara, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Desculpa, toma vergonha na cara. Você trabalhou a vida toda, você estudou a vida toda para aceitar esse faturamento. A faca e o queijo na mão, né? Eu gosto de fazer conta. Cara, você atua no previdenciário. Para você faturar 30 mil de direito previdenciário com auxílio acidente, você precisa de 5 contratos. Ou menos. Você tá cobrando mais, né? Ou menos. O ticket tá maior. Tudo depende do valor que você agrega para o cliente, é o preço que ele paga. Mas, Caio, só para a gente encerrar aqui, eu já entendi, mas muita gente que está assistindo a gente talvez não tenha entendido. Pelo que você explicou, o hub de negócios que a E3 criou hoje para conseguir alavancar resultados no escritório de advocacia, eu já entendi que não é só tráfego pago. Não, tá longe. É só a pontinha. Essa é a pontinha do iceberg. Existem mais coisas que precisam ser feitas para que o resultado venha de fato. Eu quero te fazer uma pergunta. Tráfego pago funciona para advogado, para os serviços advocatícios? Cara, funciona. Vocês viram aqui todo esse tempo que eu falei para vocês que a gente tem que fazer acontecer. Então, cara, vai funcionar no seu escritório, só que você tem que persistir. Outra coisa, você tem que estudar. Você não vai colocar dinheiro naquilo que você não sabe. Aí você vai lá, chega na E3, por exemplo, não entende tráfego, não entende nada, chega lá e diz assim, cara, eu sou um advogado trabalhista, como é que faz para vender mais? Como é que faz para crescer pra caramba? Me diz aí. Cara, não sei, pô, não sou advogado trabalhista. Entendeu? Você tem que saber. Você não pode delegar estratégia para a agência. Você tem que saber. Você tem que chegar na agência assim, cara, eu trabalho hoje direito do trabalho, eu vi aqui, eu gosto do dia atuar com tese como reconhecimento de vínculo, rescisão indireta. Meu público geralmente em São Paulo tem salário maior, eu gosto de pegar ações com tickets maiores. É isso aqui.
tá? Eu gravo o vídeo, não tem problema. Você manda aqui pra mim o roteiro. Se você não mandar o roteiro, eu vou procurar pessoas que têm um resultado no meu nicho. Tá vendo que é tudo caro? Sim. Sim. Tá vendo? Então, não tem o que a agência fazer. O que a agência tem que fazer minimamente? Cara, te orientar, entregar a campanha, te falar quais são as métricas, CAC, quanto é o teu custo de aquisição de cliente, quanto é que é o custo por lead. Isso a agência tem que fazer. Mas a estratégia de crescimento do seu escritório, a criação de vantagens competitivas, isso é com você. E como é que eu faço isso, Caio? Você tem que estudar, cara. Você vai ter que... Procura quem é Machado Meyer, procura quem é Matos Filho, Marcos Inácio. O que essas grandes bancas fizeram para crescer? Porque é essa galera que você tem que se inspirar. Só que tem um problema muito grande, Arraiz. Crescer dói. E a partir do momento que o advogado tá ganhando 30 mil, que ele tá colocando 15 mil no bolso, o cômodo vem. É cômodo ganhar 15 mil aqui no Brasil. É cômodo não ter uma equipe grande. É cômodo não ter time comercial. Pra quê? Cara, eu sei a treta que eu tenho de pagar quase 300 mil de folha todo mês. Entendeu? Ninguém quer passar por isso. Você acorda todos os dias com a dívida. Eu tô todos os dias com essa dívida. Eu fico pensando no dia 1. Quando a gente olha, dia 1, gente. Começou tudo de novo. Até ontem era super meta, estouramos tudo. Acordei, é o que eu digo, vendedor não tem passado. Tem não, cara. Você fez ontem, hoje tem que começar tudo de novo. Não tem, cara. Então, assim, eu acredito muito, Arraiz, que se tu não tá crescendo, tu tá morrendo. E uma coisa muito importante que eu vou falar amanhã na minha palestra é que empreender é diferente de fazer gestão. Empreender, você vai lá, você pega... Hoje você não tá mais no momento de peticionar, de ir pra uma audiência. Mas empreender, o cara que tá no começo, ele tem que fazer audiência, tem que fazer tudo, atender o cliente, vender, ele tem que fazer tudo. Só que isso aqui vai fazer ele ganhar dinheiro, vai fazer ele ter caixa. Eu tive caixa, eu contrato o time comercial, eu contrato o time operacional e eu aprendo a ser gestor. Eu tenho que saber alocar recurso. Então eu tenho que entender de financeiro, o CEO, ele basicamente um CEO de escritório, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender de marketing, tem que entender de comercial, tem que entender de financeiro, ele tem que entender de M&A, ele tem que entender de muita coisa. Então empreender é diferente de fazer gestão. E a última coisa que eu quero trazer para você, advogado, é crie vantagens competitivas. O que é que o teu competidor do lado não pode fazer que só você tem? Pense, eu quero que vocês pensem um pouquinho, o que é que o teu competidor... Um exemplo da mídia. Se você é um escritório que coloca 200 mil em mídia, que não tem advogado que está colocando isso, você está criando uma vantagem competitiva. Por quê? Marketing é propaganda. Propaganda, você está dominando uma narrativa. Sim. E dominar essa narrativa ela é muito importante para o teu nicho. Porque chega lá, você que atua com empresário, e você tá toda hora aparecendo para ele, cara, você vai dominar aquele nicho. Seja num evento, seja no tráfego pago. Então, é isso. Saião, para mim, você já deu a maior dica do dia. Crie vantagem competitiva. Mas eu quero mais. Eu quero que você deixe uma última mensagem para essa galera que está te assistindo aqui, que está acompanhando esse podcast, para o advogado que tem dificuldade em alavancar, que acredita que as coisas não funcionam, que não existe, o meu produto não funciona no digital. Deixa uma mensagem para essa galera. Deixa de mimimi, mas vamos lá. Cara, eu tenho uma frase, Arraiz, que eu escutei num podcast também, foi do Caio Carneiro, que é: você nasce parecido com seus pais, mas morre parecido com as suas decisões. Show. Então, quando você nasce, você parece tudo do seu pai. Você é a cara do meu pai. Minha filha, mesmo, 8 meses, é a cara do pai. Mas quando ela morrer, isso acontecer, ela vai ser parecida com as decisões que ela tomou. Então, você, advogado, vai aceitar as desculpas que você está dando todo dia? Você vai aceitar no final da sua carreira e dizer assim: cara, eu não fui um bom advogado, eu não construí valor, eu não tive bons sócios, eu não construí um grande escritório. Você vai aceitar, você vai dormir, você vai morrer com essa consciência tranquila? Se você foi, irmão, tá tudo certo, ninguém te obriga a nada. Mas se você é aquele que quer mais, você é aquele que está buscando mais, que sabe que pode agregar mais. E lógico, não é só por conta das pessoas, financeiramente também. Cara, vai lá, decide, erra, conserta, ajeita. Erra, conserta, ajeita. É o ciclo infinito. Uou. Fechou? Turma, e você que quer conhecer a E3, a gente está com uma promoção bastante especial aqui. É que se você não gostar da nossa empresa, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Primeiro ponto, você vai aqui, ó, no botão abaixo, cair na nossa landing page, preencher o formulário, conhecer a solução da E3. Tamo junto. Show. Fechou? Galera. Galera, valeu, falou e fui.